Venha connosco nesta viagem para além do horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Hoje vamos voltar ao tema de paraciclismo e para isso convidamos o selecionador nacional de paraciclismo, o Sr. José Marques. Antes de mais, muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sou a Bárbara e hoje tenho comigo a nossa equipa completa, Filipe Azevedo, Ana Silva e João Ferreira. E sem mais demoras vamos passar então à nossa entrevista. É verdade, vamos então falar com o selecionador nacional de paraciclismo, o ciclismo praticado por pessoas com deficiência, quando estamos a poucos dias de um evento muito importante, que é o Campeonato do Mundo de Paraciclismo, que se vai realizar em Portugal entre os dias 9 e 13 de junho, mais precisamente no Estoril. Vamos falar disto mais à frente, mas para já, e antes de falarmos detalhadamente sobre o paraciclismo e também sobre o Mundial, eu pedia ao nosso convidado especial, o José Marques, a quem lhe agradeço muito o ter aceitado o convite, o José Marques, para nos falar um bocadinho, de uma forma muito sucinta, sobre o seu percurso no ciclismo, nomeadamente antes de abraçar esta vertente destinada às pessoas com deficiência. Bem, boa tarde a todos. É assim, o meu passado no ciclismo é longo. Sou um jovem já com 60 anos, vim para o ciclismo de estrada ainda criança, portanto, nos 12, 13 anos, nas escolas, portanto, estudei, mesmo nos estudos, abandonei os estudos relativamente cedo por causa do ciclismo, portanto, passei profissional aos 19 anos, corri como profissional até 1991, de 91 a 2004 fui técnico na equipa do Tavira, portanto, tivemos vários patrocínios, mais sonantes de Monpetisco, tivemos a Red Serra, tivemos a Gresco, tivemos também a VURC no último ano, em 2004, e portanto, na época tivemos a Porta da Ravessa, foram durante 3 anos. Depois em 2004 abandonei a equipa de Tavira porque achei que estava a mais naquela equipa e a minha ideia era deixar o ciclismo completamente. Não aconteceu, passado poucos dias de ter abandonado a equipa de Tavira, portanto, o Carlos Pereira, da equipa, na altura, a equipa da Barbô, achou que eu era interessante dentro do plantel como técnico, veio-me buscar como técnico adjunto, que ele nem sempre podia ir às corridas, e era eu que assegurava, portanto, grande parte das corridas. Tinha outro papel também importante, porque eu tenho um curso de fisioterapeuta, tirei em 1991, e sempre assumi, portanto, parte da massagem nas equipas em que passei mesmo como diretor, como técnico, sempre lidei com massagem, porque era também uma forma de estar mais próximo dos atletas e conhecer melhor os atletas, com os problemas não só físicos, mas também psicológicos que às vezes se deparavam ao longo das etapas e ao longo dos dias de competição. Depois, em 2010, apareceu-me um convite para entrar na Federação, para ficar como responsável máximo das escolas de ciclismo, e eu aceitei. Portanto, era algo que me seduzia, trabalhar com crianças. Na altura foi-me pedido para dar uma mão ao ciclismo feminino, também dei uma mão ao ciclismo feminino, estive um ano, mas não era nada que me seduzisse muito pela seguinte razão, porque havia poucas mulheres a praticar desporto e tinha uma mentalidade muito fraca para competir. Davam-se muito e pronto, já havia uma diferença, e ainda continua a haver, mas já um pouco menos, havia uma diferença de 10 a 15 km/h, portanto, de andamento em relação ao ritmo que elas impunham a nível nacional. Quando íamos correr ao estrangeiro, era uma carga de trabalho, porque elas, as partidas simbólicas, já iam muito aflitas durante a corrida, falavam, portanto, havia uma atleta ou duas que se defendia minimamente, era o caso da Isabel Caetano, havia uma jovem, portanto, que abandonou no ano passado, a Daniela Reis, na altura era júnior, portanto, também se defendia mais ou menos, mas o resto, portanto, era tudo atletas que tinham alguma dificuldade. Nesse entretanto apareceu-me uma outra vertente, que era o paraciclismo, em que só tinha 2 atletas federados na altura, e eu achei que era uma vertente que me seduzia porque o meu pai era uma pessoa amputada uma perna, tinha tido um acidente com uma máquina agrícola, eu sabia as dificuldades que ele passou e passava por causa dessa perna, portanto, e tentei amar o paraciclismo, tentei projetar o paraciclismo
fomos crescendo aos poucos, ao ponto de chegarmos a ir a um campeonato do mundo, portanto, aos Estados Unidos, com o Luís Costa, conseguimos integração para os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos para o Rio, fomos ao Rio com o Luís Costa, portanto, depois continuámos sempre a trabalhar afincadamente, sempre tentando crescer o máximo possível, sempre com os pés bem sentados na terra, organizar corridas com alguma organização para que eles também se sentissem acarinhados e protegidos, e as coisas têm corrido relativamente bem, e portanto os Jogos no Rio tivemos com 2 atletas, portanto o Luís Costa tinha assegurado a primeira vaga com o resultado que fez no Campeonato do Mundo nos Estados Unidos, depois conseguimos correr algumas taças do mundo a nível internacional, onde obtivemos uma classificação razoável, conseguimos pontuação para uma segunda vaga, e portanto tivemos no Rio com 2 atletas. Neste momento temos trabalhado ao longo destes últimos 4 anos, praticamente 5, para o ano passado tivessem 22 corridas, para que consigamos meter 2 atletas nos Jogos de Tóquio, Jogos Paralímpicos de Tóquio. Temos uma vaga assegurada desde 2019, 18, portanto a segunda vaga era 2019, em março de 2020 tínhamos 2 vagas asseguradas, uma nova competição em 2020, praticamente, portanto, e nova competição pontuável para apuramento para os Jogos Paralímpicos. Este ano, 2021, foram criadas 2 provas, uma na Bélgica e uma na Itália. Por sua vez, a da Itália foi cancelada, nós estivemos na Bélgica, somámos mais 80 pontos, eu penso que as 2 vagas estão garantidas, apesar de não termos ainda a informação da UCI, portanto, do número de vagas por país, ninguém sabe ainda, está tudo ainda no mistério dos deuses, mas eu penso que temos 2 vagas para levar aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. É muito bom, um país nosso, um país pequeno, ter 2 vagas, é muito bom. Tendo em conta a tua vasta experiência no ciclismo e no desporto, como é que encaraste este desafio de abraçar o paraciclismo? Eu costumo dizer, para mim são pessoas com uma perda de movimento, uma perda de mobilidade ou uma perda de visão, são deficientes. São pessoas que têm uma perda, que se adaptam às perdas que têm, são seres humanos que têm que ser respeitados como qualquer ser humano e que têm demonstrado que conseguem fazer coisas quase impossíveis. E por essa razão me seduz cada vez mais. Seduz-me lidar com pessoas que têm limitações, mas as limitações, portanto, não são barreiras. São limitações, eles tentam afastar as barreiras que estão pela frente e vão o mais longe possível. Eu não tive receio, porque estava ciente que ia dar o meu melhor e fazer aquilo que gostava que me fizessem a mim. Sabia que havia algum desconhecimento, e ainda hoje há algum desconhecimento, mas claro, ao longo dos anos tenho adquirido muito mais conhecimentos que eu tinha na altura, mas nunca tive receio, que sabia que ia dar o meu melhor e dando o meu melhor sabia que alguma coisa seria de bom para eles e foi isso que aconteceu. Conseguiram, portanto, alguns deles nunca pensaram, a Ana, por exemplo, nunca pensou que ia competir no Campeonato do Mundo e vai competir no Campeonato do Mundo. Portanto, houve outros casos, atletas que se calhar nunca imaginaram que depois do problema que tiveram voltassem a andar de bicicleta, não andaram de bicicleta, andam de bike, andam com os braços e conseguem dedicar desporto e são felizes. Eu acho que já foi respondendo, mas o que é que mais o motivou e contribuiu então para abraçar esta vertente do paraciclismo? O que mais me motivou e continua a motivar é ver a alegria que estes atletas, que estes seres humanos conseguem ter na vida, portanto, pensavam que a vida tinha acabado para o desporto e portanto, estavam limitados a uma cadeira de rodas. Não. Muitos deles usam a cadeira de rodas, têm que usar, sim senhores, mas conseguem ter momentos de lazer, treinando, correndo, dialogando com outras pessoas e vivendo um pouco a vida de uma forma totalmente diferente. As pessoas que nos estão a ouvir associam naturalmente o ciclismo às bicicletas, não é? Mas em relação aos deficientes existem formas alternativas de praticar o ciclismo. José Marcos, quais são os veículos que as pessoas podem utilizar no paraciclismo e quais são as deficiências físicas que o paraciclismo acolhe neste momento? O paraciclismo divide-se em 4 classes, por sua vez se dividem em subclasses. As classes do paraciclismo, portanto, temos a bicicleta convencional, a bicicleta normal, para atletas que têm uma deficiência relativa, portanto, algum braço, pernas mais delgadas, por exemplo, com desviamento muscular, algumas lesões, até mesmo atletas que correm com prótese nas pernas, ou prótese nos braços. Portanto, aí divide-se em subclasses, que é do C1 ao C5, sendo o número 1 sempre a classe
a lesão mais grave. Quer dizer que um atleta C5 tem uma lesão muito menor do C1. Exato. Nós temos a situação dos handbikes, que são, dentro dos handbikes, também divide-se em subclasses, do 1 também ao 5, sendo que o 5 é para atletas que pedalam na posição dos joelhos. Quer dizer que um atleta que não tenha as duas pernas cortadas pelo meio da coxa é considerado que vai sentado, como se fosse de joelhos. Depois, todos os outros atletas, portanto, irão correr, estão portados com posições muito curtas, não sabem andar de bicicleta, apesar da UCI neste momento está a tentar excluir esses atletas das handbikes, apenas querem meter atletas com lesão muscular. Depois temos atletas paraplégicos e tetraplégicos, são desde o 1 até à classe H4, onde a lesão a nível da cintura, portanto, será um H4, se for um pouco mais alta será um H3, depois chegando, portanto, o H3 já tem uma lesão muito alta, já chega praticamente pelos mamilos. Depois o H2 e o H1 são atletas que, além de ter essa lesão já muito alta, também têm problemas a nível dos braços ou das mãos. Portanto, poderão ser um H2 ou um H1. Geralmente esses atletas já vão com os cotovelos. Portanto, em vez de ter o travão no punho, como não tem possibilidade, as mãos não têm, portanto, sensibilidade para poder travar, nem força por vezes, eles travam com os cotovelos, apertando os cotovelos contra o handbike, portanto, para trás do corpo. Todos esses atletas pedalam, portanto, 1, 2, 3 e 4, pedalam na posição deitadas, pedalam com os braços. Portanto, os handbikes, não disse de início, mas os handbikes são movidos pela força dos braços. Todos estes atletas têm que ter dois braços, senão não conseguem andar. Têm que ter dois braços e ter força mais ou menos simétrica nos dois braços, porque senão não conseguem, porque isso faz mais força para um lado para o outro, não consegue ter um ritmo constante de cada lado de braços e não consegue competir também. Mas não quer dizer que não possa andar na via pública, mas não consegue competir. Depois temos os triciclos, portanto, são para pessoas com lesões já com paralisia cerebral, pessoas que têm algum desequilíbrio, têm que ter 3 rodas, portanto, e chama-se triciclos. Dentro dos triciclos ainda se divide em 2 subclasses, T1 e T2, onde o T1, portanto, são atletas com lesão mais grave ainda. Depois temos uma outra vertente, dentro do Brasil, temos uma outra classe dentro da vertente do paraciclismo, que é a classe B. A classe B, portanto, que é a classe dos cegos, não é? Portanto, que é a classe dos cegos. Exato. É os tândems, sim. Que neste momento os tândems também já estão divididos em 3 subclasses, mas que ainda correm todos em conjunto, mas já há uma avaliação distinta entre atletas com a mesma lesão visual. Há os cegos, totalmente cegos, mas há os cegos bem muito reduzidos, mas conseguem ver alguma coisa. Depois há aqueles cegos que conseguem perseguir alguns vultos a uma determinada distância, mas não têm condições de segurança para poder andar de bicicleta sozinhos. Neste momento estão todos a competir juntos na mesma, mas já se está a começar a tentar separar, porque o número tem aumentado bastante e quem provavelmente me diz o contrário, que daqui por mais uns anos que já poderá haver competição de atletas totalmente cegos ou atletas parcialmente cegos. Quando digo parcialmente cegos, quer dizer que não conseguem andar na via pública, mas conseguem ter uma percepção de alguns obstáculos. Em Portugal, há quantos anos se pratica de forma orgânica o paraciclismo e quais foram os principais feitos alcançados pela seleção e pelas equipas portuguesas? Bom, antes de eu pegar no paraciclismo não havia muito, e quando eu aqui também só havia 2. No primeiro ano tivemos 7 atletas, depois passamos para 11, fomos crescendo. Neste momento já vamos em 42 ou 43. Portanto, já houve um ano, tivemos 2 anos seguidos com 36 ou 37. Depois baixámos um pouco da pandemia, é normal, os atletas não se filiaram. Portanto, ontem, por acaso, estive com essa documentação na mão, porque foi tratado de assuntos para ciclismo, por causa do Campeonato da Europa, e estavam 40 inscritos. Sei que há 3 para se inscreverem, portanto, os 3, 2 já foram classificados já e um deles já era classificado, que hoje me ligou também, vai filiar e se filiar hoje, portanto, para competir também os campeonatos nacionais. Penso que agora com isto do Campeonato do Mundo podemos também crescer um pouco. Com respeito a resultados mais sonantes, temos várias vezes pódio, taças do mundo, que eu estou à frente da seleção, portanto, e conseguimos fazer 3º lugar no Campeonato do Mundo e 2 quartos, já fizemos 2 quartos classificados desde que eu estou à frente do paraciclismo. Fizemos um quarto na África do Sul com o Luís Costa, fizemos um quarto em Itália, em Maniago, também com o Luís Costa, e fizemos um 3º
no contrarrelógio, tanto na África do Sul também com o Luís Costa. Temos tido resultados bastante bons em provas de taças do mundo, ainda agora na Bélgica. O Pinão fez um 4º lugar, que é excelente, uma classe que é muito difícil, é um atleta que dá só com uma perna, e é uma classe que dá-la dentro de um pelotão onde alguns deles têm as 2 pernas. Tem outras lesões associadas, mas acabam por ter muito mais vantagem que o Telmo. É certo que o Telmo conseguiu fazer um 4º lugar, que é excelente, não só para o grupo, mas também individualmente. É muito bom para ele, é uma forma de ele também acreditar que pode fazer algo interessante. E penso que neste Campeonato da Europa, vamos correr agora na próxima semana na Áustria, que o Telmo, com um fator de sorte, como não estão os países todos, porque estamos a correr a nível da Europa. E a nível da Europa sei que há países que não estão presentes, a casa da Itália não vai estar presente, a França não está presente, portanto a Espanha não vai estar presente. Eu penso que na classe do Telmo, o francês é o atleta mais forte, que não estando presente tem menos um. Espanha tem um atleta que em 2019 com uma queda, onde o Telmo fraturou uma clavícula por causa dessa queda, mas é um atleta relativamente forte, a queda acontece, não porque provocou para o fim nacional, aconteceu. Não dão os italianos, que não têm assim, ninguém que meta muito respeito na classe do Telmo, mas provavelmente há outros países que também não vão estar presentes, e nós poderemos ter algum fruto disso e não até fazer algum pódio agora no Campeonato da Europa. Quantos praticantes de paraciclismo nós temos aqui em Portugal neste momento e quantas equipas é que existem? No dia de ontem tínhamos 40 atletas filiados. Sei que havia 3 para se filiarem entre hoje, amanhã e sexta-feira. Portanto, mas o número de filiados ao dia de ontem era 40 atletas. Certo. Equipas, não existem muitas equipas. Existe a ADRAP, que tem 3 atletas de ciclismo. Temos um clube da Maia, que é o Descobre Destreza, onde a Ana está inserida também, e tem mais 2 atletas que são H3, portanto, que é o Fernando Mendonça e o Sérgio Gomes. São atletas que apareceram o ano passado, não ver praticamente a competição, já correram, estiveram filiados em 2019, mas praticamente não competiram. Este ano já apareceram nas provas que se realizaram e penso que tem alguma margem, vão ter ainda muita progressão, porque chegaram aqui, não conheciam nada, não tinham preparação adequada e penso que eles poderão evoluir bastante. Não digo para obter excelentes resultados, mas sim para terem uma performance física também melhor e sentirem-se mais realizados também no dia-a-dia. Quais são as fontes de financiamento dessas equipas? São sponsors? São secções autónomas das equipas? Ou são associações? São um pouco por isso. Esta equipa, o Descobre Destreza, portanto, não sei exatamente como é que funciona, mas tenho uma ideia, porque falo muitas vezes com o diretor. Portanto, tentam angariar fundos através de donativos que vão angariando para o clube, para poderem transportar estes atletas às competições. Portanto, alguns deles, a parte deles são individuais, outros deles é só um atleta dentro de um clube, em que o clube colabora com ele por vezes no transporte, portanto, ou paga-lhe combustível, ou leva à corrida, se tiver possibilidade disso. A grande parte deles são individuais e há atletas que conseguem, sendo individuais, também arranjar alguns subsídios, porque têm patrocinadores, pessoas amigas que colaboram e que lhe dão alguma verba, por vezes em troca de nada, só pelo prazer de tentar ajudar aquela pessoa, e é assim que eles vão sobrevivendo, vão vivendo o ciclismo. Mas das equipas que normalmente costumam competir no ciclismo normal, das equipas mais conhecidas do panorama português, há alguma que tenha uma secção autónoma de paraciclismo, ou isso ainda não existe? Não, aconteceu com o Sporting de Tavira, em que tinha atletas filiados na sua equipa, mas não passava só um mero nome. Os atletas tinham que deslocar por conta própria, portanto, o clube, portanto, no caso do Sporting até pagava combustível, mas era pouco mais ou menos só que pagava. Agora os outros, praticamente, os clubes colaboram com o combustível, mas mais do que isso não. Como é que é feita a captação de atletas? Vocês vão às escolas ou os atletas contactam-vos diretamente? Os atletas que têm aparecido, alguns deles, portanto, porque viram alguém e tentaram se informar e procuraram. Portanto, outros vão mesmo diretamente à Federação saber se há essa vertente ou porque já ouviram alguma coisa sobre isso e tentam, portanto, aproximar-se da Federação, e nós
Estamos de braços abertos para tentar ajudar dentro das nossas possibilidades. A Federação aposta no paraciclismo enquanto vertente de competição ou também na parte social e na parte terapêutica? Qual é a posição da Federação enquanto ao paraciclismo? É só mesmo na componente competitiva? Não, nós temos, nós Federação, portanto, temos apoiado todos aqueles que tentam chegar ao paraciclismo, estejam ao nosso alcance, naquilo que estiver ao nosso alcance, nós estamos a apoiar. Foi o caso dos invisuais, em que nós cedemos, portanto, a título de empréstimo, não de grande qualidade, mas era o possível, os tândems para tentar praticar e ver se tinham aptidão para ir para a competição. No caso da Ana, que começou por andar com uma bicicleta bastante pesada, com poucas condições. E no meu caso também, e desculpe interromper, e no meu caso também acaba por ser também não competitivo, claro. E a Federação disponibilizou-se logo de imediato, e o senhor também. Mais do que isso, não podemos ir muito além disso. Depois, quando se chega à competição, e nós temos apoiado bastante na competição, e quando falamos de competição, falamos taças de Portugal e campeonatos nacionais, que já têm a sua dignidade, que são provas bem estruturadas, bem realizadas, não fica em nada aquém de provas internacionais. Depois temos uma outra situação, que é apoiamos uma seleção nacional. Temos atletas que têm algum nível, portanto não são os melhores, claro, não são os melhores em nível mundial, mas são atletas com algum nível e damos a oportunidade de correr a nível internacional, de representar o país, de dignificar o nome de Portugal e obter alguns resultados. Nós, por exemplo, conseguimos a primeira vaga a 31 de dezembro, a primeira vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ficámos a nível da Europa no 15º país, já eram apurados os 23, tivemos logo uma vaga. Neste momento penso que está garantida a segunda vaga. Tens contacto com o paraciclismo a nível nacional e a nível internacional. Quais são as principais diferenças que encontras? A nível nacional, portanto, penso que é o possível, não é o melhor, é possível. Nós, a própria Federação, deveríamos ter mais condições, que também não conseguimos ter. Financeiramente, a Federação também não é tão arranjada de meios como isso, mas tem tentado dignificar, portanto, o ciclismo a nível mundial. A nível mundial, quer dizer, projetar o nosso ciclismo para além fronteiras, estarmos nas melhores provas que se realizam a nível mundial. Nós este ano só fizemos uma Taça do Mundo, e as outras duas, uma era nos Estados Unidos, no Canadá, outra na Itália, foram canceladas por causa do Covid. Vai haver agora um campeonato da Europa, portanto, na Áustria, vamos estar presentes com 4 atletas. Depois o campeonato do mundo vai ser realizado em Portugal, mas se fosse noutro país qualquer, iríamos estar presentes, não com o número que vamos estar aqui vamos estar com 11 atletas, portanto, um guia, que acaba por ser 12 atletas. Se fosse fora de Portugal, provavelmente iríamos estar com 4 ou 5. Não era possível levar mais condições financeiras para isso, porque, para vos dar uma ideia, desloquei-me à Bélgica com 4 atletas, pagando inscrições, alugando carros, pagando hotel, portanto, gastou-se 1.000 euros ou mais de 1.000 euros. Portanto, depois também temos a situação do Luís Costa, que é portanto, inspetor da Judiciária. Cada vez que o Luís Costa tem que competir, temos pedido dispensa de trabalho, ele tem um salário relativamente bastante, e acaba por também termos que pagar o salário dele, e acaba por mexer bastante no orçamento também assim. Mas, portanto, a nível internacional, portanto, sem fugir à pergunta que foi apresentada, temos países super organizados, quando vão para uma delegação, para uma Taça do Mundo, na delegação o staff é composto por médicos, fisioterapeutas, mecânicos, massagistas, portanto, tudo mais alguma coisa. Nós, infelizmente, vamos massagista, vamos mecânico, vou eu, também faço massagista, peço em fazer mecânico, porque às vezes também devido a alturas em que eu saio com 3, 4 atletas e vou sozinho, não há condições de orçamento, mesmo com os transportes, sem lugar mais caro do que algum investimento para isso. Mas também há outros países como nós, e há países bem piores do que nós. Eu vi um atleta, por exemplo, em 2019, no Campeonato do Mundo, tem visto muita coisa. Isto é um exemplo, não vou dizer qual é o país, claro, mas vi um atleta
em que a prótese que o atleta utilizava era uma cana da Índia, portanto, relativamente grossa, uma cana da Índia, portanto, da grossura da minha perna, praticamente, em que estava cortada, ele encaixava o corpo no topo da cana da Índia, tinha um corte onde ele colocava a mão e ele apoiava-se na cana e deslocava a cana com a ajuda do braço. É para vermos o que é que também se apanhamos. Apanhamos de muita pobreza também, muita miséria. Quando digo miséria, falta de condições. Não é por isso que as deixam de estar e tentam fazer o seu melhor. Mas quais são os países no mundo com maior tradição no paraciclismo? Portugal estaria, digamos, neste campeonato, em que lugar é que nós estaríamos, grosso modo assim? Eu posso lhe dizer, portanto, talvez não seja um número correto, um número concreto, mas nós fizemos 15º no final de 2019, portanto, estamos por aí, 15º, 16º, 17º, 18º, a nível mundial. E os países com mais tradição assim no mundo? São vários. Os russos, que são fortes, sobretudo apostam muito nos individuais, não apostavam nem em nada nos handbikes, ultimamente estão a aparecer com handbikes também, e atletas com bastante poderio, os americanos muito fortes. Se formos ao ranking, o país mais pontuado é a Espanha. Tem 3 ou 4 atletas que são verdadeiramente muito fortes. Terá a ver com alguma coisa com o ONCE ou isso não, eles não fazem a par? Não, este tem o apoio da Cofidis e com valores muito, muito elevados. Todas as condições de trabalho, portanto, também é um país que tem 4 vezes e meia o nosso tamanho, portanto acaba por ter muito mais atletas, e acabam por ter 3 ou 4 atletas muito bons, como sempre, e tem favorecido no ranking. Mas temos países como a França, que são fortes, a Itália forte, a Bélgica forte, a Alemanha forte, a Inglaterra muito forte, a Polónia também forte em algumas das classes, portanto, a Irlanda também é relativamente forte. Os países têm altos e baixos, têm atletas fortes e atletas muito fortes, mas há aí uma quantidade de seleções que são relativamente fortes. A Suíça, vou-vos dar um exemplo, tem um caminhão, 3 eixos, a marca não tem, nem interessa, que tem rampas para os atletas, se for necessário, irem para uma sala que tem à parte da frente do caminhão para fazer massagem, tem cozinha, máquinas de lavar, máquinas de secar, à parte de trás, portanto, faz oficina, se for necessário o atleta ir lá acima, o mecânico pode subir, tem uma rampa para subir, ou tem um elevador para subir, são carros completamente adaptados, nós infelizmente não temos. Também é por isso que deixamos de andar e deixamos de competir ao nível deles e por vezes deve ficar à frente deles. Muitas vezes ficar à frente deles, muitas vezes. É inevitável falarmos da experiência da Isabel Caetano e da Ana Silva, que é a primeira pessoa com deficiência visual a praticar o paraciclismo. Como é que tem sido esta experiência e a evolução da equipa? Para mim, então, foi gratificante ter encontrado a Ana Silva, procurou portanto, a Federação, portanto, dirigiu-se à Federação, pedir ajuda, se havia alguma possibilidade de praticar ciclismo adaptado. Eu, felizmente, trabalhei com a Isabel Caetano, assisti a Isabel Caetano, fui treinador da Isabel Caetano, conheci a Isabel há muitos anos, pedi ajuda à Isabel, assim, para desenrascar a situação, que era andar de vez em quando com a Ana, dar-me a oportunidade da Ana começar e ver se tinha aptidão ou não tinha aptidão, e conseguimos fazer de duas, fizemos uma. Quer dizer, conseguimos pôr as duas em cima da mesma bicicleta, conseguiram se adaptar uma à outra. Isabel, apesar de ser uma jovem, já com 42 anos praticamente, conseguiu-se adaptar bem a esta realidade que ela nunca imaginou até o dia que eu a convidei de vir novamente para o ciclismo, porque ela, desde que pensou ser mãe, o ciclismo acabou para ela. Neste momento tem um menino, portanto, já crescidinho, mas ainda relativamente pequeno, portanto, e consegue portanto, conciliar os treinos com a Ana, com o filho, com o marido, e foi uma nova experiência para ela, que abraçou com alma e coração, e por esse empenho todo que houve, portanto, sobretudo desde o princípio do ano. Eu entreguei a bicicleta à Ana antes do Natal, muito perto do Natal. Praticamente não andaram. Depois andaram com aquela bicicleta 1 ou 2 vezes por semana, debaixo de chuva, com frio. Depois as coisas vão-se modificando e foi evoluindo bastante, tanto da parte delas como da parte do material. Conseguiram adquirir uma bicicleta que oferece, não digo todas, mas 90% das condições necessárias para poder praticar desporto. E convoquei-as as duas para ir ao Campeonato do Mundo.
Relativamente ao Mundial de Paraciclismo, que se vai realizar em Portugal entre o dia 9 e o dia 13 de junho no circuito do Estoril, a minha dúvida é se vai ser aberto ao público e de que forma podemos acompanhar o desenrolar do torneio. É uma pergunta difícil, que eu não consigo responder sobre a situação do público. Ao dia de hoje posso dizer que não há público. No próximo dia 30, quando tiver as novas normas, o Diário da República, terá a haver surpresas pela positiva ou ainda mais negativas, haver ainda mais restrições. Nós pensamos e estamos a pensar se vai ser transmitido ou não via internet, porque transmitir em direto não é possível, não há condições financeiras para se transmitir. Poderá acontecer, pelo menos um resumo diário vai sair, das partes mais importantes da corrida. No mínimo 40 países estão confirmados. Eu sei que hoje houve a intenção de mais 2 países entrarem, apesar de as inscrições estarem fechadas. Penso que o TI está flexível de deixar, portanto, entrar mais países até o final de sexta-feira. A competir serão 309, poderá faltar algum com problemas de saúde, mas portanto, será a rondar os 300. E penso que já vai divulgar bastante esta vertente do ciclismo. Foi uma aposta lançada por mim há 3 ou 4 anos atrás, não fazermos um campeonato do mundo em Portugal. Meteram algumas barreiras pela frente. Para fazer um campeonato do mundo, tem que primeiro fazer uma taça do mundo. E eu disse, mas porquê estar a perder tempo a fazer uma taça do mundo se eu consigo fazer um campeonato do mundo melhor que uma taça do mundo? Porque uma taça do mundo eu não podia arranjar talvez condições para organizar da melhor forma possível. O campeonato do mundo, com o preço que tem, provavelmente vamos conseguir ter outras condições para poder organizar a prova. E não ser inferior em nada àquilo que eu tinha encontrado nos outros países. Pelo menos, se correr, como está previsto, como nós temos conversado, faço parte da organização, apesar de estar um pouco afastado e não consto do organigrama do Campeonato do Mundo, porque como técnico não quero estar envolvido nas duas partes, mas faço parte integrante do campeonato e aquilo que tenho passado ao longo dos campeonatos em nada pode ser inferiores, penso eu, como nós fazemos, aquilo que se tem passado nos outros países. Tenho aqui uma questão, que é, como é que funciona este tipo de campeonatos? Bem, vou falar um pouco por alto como é que funciona o Campeonato do Mundo. O Campeonato do Mundo, todas as pessoas que estão cá têm que ter filiação na UCI, têm que estar federados na Federação e automaticamente na UCI. Depois, têm que ter comissários internacionais, portanto, comissários especializados em paraciclismo, temos comissários nacionais. Se vos dizer que os comissários nacionais que estão no Campeonato do Mundo tiveram que efetuar um curso de paraciclismo e de 30 e tal que estiveram no curso, apenas 9, se não tenho erro, que tiveram aptidão para poder estar, porque tem que estar com alguma dignidade e não é um comissário que não tem conhecimentos mínimos do que é o paraciclismo, pode estar a arbitrar uma corrida como esta. O campeonato em si é corrido durante 5 dias, portanto, um dia praticamente não há competição, é só uma corrida só, e é o chamado Team Rally, uma corrida por estafetas, que são 3 atletas do mesmo país, da classe H, em que não podem correr só H5, nem só H4, terá que ter H2, H3, H4, H5, intercalados, portanto, só compostos por 3 atletas, não podem exceder um determinado número de pontuação, que é 6 pontos, e isso não vale a pena irmos para esse campo dos pontos, mas pronto, feita por 3 atletas do mesmo país, da classe H, em que tem que ter atletas com lesões mais altas e lesões mais graves e lesões menos graves. Essa corrida dura sensivelmente 25 minutos. Portanto, são 3 voltas para cada atleta, quer dizer que são 9 voltas, o total de 9 voltas para cada país. O país que for dobrado, a equipa vencedora acaba por ser logo excluído. Portanto, nível é muito alto. Então, há 3 pódios, eles acabam por separar logo o trigo do joio. Depois, na quarta-feira, em virtude de haver o campeonato, logo a primeira corrida de handbikes, geralmente quando não há corrida de handbikes à quarta-feira, os handbikes correm à quinta, correm ao sábado. Aqui, como os handbikes correm à quarta-feira, o campeonato do mundo, e o programa é bastante longo, os campeonatos do mundo, para isso é necessário fazer esta corrida antes, porque se correrem no domingo à tarde, há muita gente que não está dentro da corrida. Assim, ainda estão todos por dentro da corrida. Depois, na quinta-feira, irão correr os atletas da classe C, triciclos e B, os atletas que estavam com bicicletas, triciclos, tândems
e bicicletas condicionais. Na sexta-feira irão correr, portanto, e isto na quinta-feira é tudo em contrarrelógio, tudo provas de contrarrelógio individual. Portanto, estamos para o dia do INSEC. Depois, na sexta-feira, irão correr todos os tândems, também com contrarrelógio individual. No sábado, voltando às provas de estrada, com todas as classes C, triciclo, classe e subclasses C, triciclo e tândems. E no domingo, terminamos e encerramos o campeonato com as classes de H em prova de linha, provas de pelotão, provas de grupo. Quantos países é que estão confirmados já no campeonato? 40 países. 40 países. Ao dia de ontem estavam 40 países. Qual é a expectativa? Quais são as expectativas da comitiva portuguesa? São altas? Assim, mais humildes? Uma pergunta difícil. Podemos fazer algo bonito com um atleta ou outro, mas sabemos que a fasquia, neste momento, é muito alta. Luís Costa não perdeu qualidades, está mais velho, perdeu alguns reflexos, mas também ganhou alguma maturidade, alguma experiência, alguma endurance. E antigamente o Luís Costa fazia facilmente terceiro, quarto, quinto. Neste momento, o Luís Costa, para ficar entre os 10 primeiros, também tem que ter o fator sorte. Não quer dizer que não faça terceiro, quarto ou quinto, mas tem muitos atletas ao nível dele. Tiveram vários atletas novos, alguns atletas que fizeram com muito nível, outros que melhoraram bastante, porque eram jovens e tinham aparecido há pouco tempo. O Pinão corre numa classe bastante difícil, são 30 e tal atletas na classe dele, todos eles muito fortes, para isso trazem 2 de cada classe, portanto, e são os melhores que têm. Portanto, o nível é muito alto. Portanto, se não houver nenhum acidente durante o Campeonato do Mundo com atletas da seleção, poderá acontecer que algum deles faça uma classificação bastante boa, mas não posso permitir pódios. Não quero permitir pódios. Espero que haja pódios, é sempre bom, e no meu caso tenho que ter esse objetivo, mas sei que é muito difícil. Desejamos que os resultados sejam os melhores, principalmente para a Ana Silva e para a Isabel Caetano, e que realmente corra tudo pelo melhor e que seja uma grande competição, que todos se divirtam e que os resultados sejam então positivos. Agradecemos ao José Marques esta conversa muito interessante, o tempo que dispôs também para estar aqui connosco. Foi de facto uma conversa muito entusiasmante e permitiu-nos conhecer um pouco mais de perto o paraciclismo. E, portanto, como diz a Bárbara, desejamos muito boa sorte à seleção portuguesa de paraciclismo e que seja um mundial sobre rodas. Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. Sigam-nos no Facebook em www.facebook.com/adhorizonte, www.facebook.com/adhorizonte. Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt. Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!